Falar em saúde mental se tornou algo necessário, principalmente depois do episódio da pandemia que todos nós vivemos. E foi um episódio muito triste, muito sofrido e inédito no mundo inteiro, que a gente está sofrendo as consequências, inclusive até hoje, as sequelas desse episódio até hoje. E nós estamos no Setembro Amarelo, um mês dedicado à prevenção do suicídio, a falar sobre o sofrimento e sobre estratégias de cuidado para que esse extremo não venha a acontecer, para que a concretização do suicídio não venha a acontecer. E eu resolvi falar sobre isso hoje porque é muito importante. E vamos falar também sobre o contraponto daquilo que a gente pode fazer, fortalecer em nós mesmos, para que a gente não caia nas armadilhas da automutilação, do sofrimento, que é a espiritualidade. É um dos caminhos que a gente pode percorrer, que a gente pode ter do nosso ladinho ali, para que a gente saia de situações de sofrimento intenso. Então vamos lá, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a esse podcast. Eu resolvi falar com Janaína Ferreira, é sempre um prazer ter você aqui comigo, é sempre um prazer estar com você todas as terças e quintas. Obrigada pela sua audiência, obrigada pelo seu compartilhar, obrigada por você fazer esse podcast chegar a mais pessoas. Se você é novo aqui e ainda não segue esse podcast, clica ali nas 5 estrelinhas, me dá a sua confiança nas 5 estrelas. Eu agradeço demais e você faz parte dessa mudança, desse crescimento que é esse podcast, um sonho meu concretizado, realizado. E eu espero que você fique comigo até o final e compartilhe esse episódio com todo mundo que você conhece. Vai ser de muita importância, beleza? Então vamos lá, minha gente. Antes de mais nada, eu sou especialista em saúde mental e faço esse recorte necessário para que vocês não achem que eu estou aqui falando somente brisas da minha cabeça, achismos, não, vivências minhas, não. Eu sou especialista na área, fiz residência em saúde mental e essa formação, que é totalmente diferenciada de uma especialização comum, me trouxe grandes aprendizados, não somente no campo profissional, mas pessoal. Eu só soube da importância do autoconhecimento e do cuidado em saúde mental depois que eu passei pela residência em saúde mental. E a minha residência, ela foi em serviços do SUS. Ela é uma formação do SUS e feita em serviços do SUS, praticada, o que também torna a formação ainda mais complexa, né? Porque você está ali na prática, estudando e vivendo a situação constantemente. E nos 2 anos da residência, eu já tive ali um choque de realidade muito grande, porque eu comecei a ter acesso a dados, a informações relacionadas aos transtornos mentais, como a mente humana funciona, o porquê que a gente ainda é tão cego e tão leigo a questões que são de extrema importância para o nosso funcionamento como ser humano em sociedade, que é entender como a nossa mente funciona. Aqui eu não vou só falar das pessoas que têm algum tipo de transtorno, e esse não é o foco. O foco é falar de pessoas comuns, como eu e você, que ainda não desenvolveu um transtorno, e espero que não desenvolva, mas que precisa desenvolver o hábito do cuidado com a sua saúde mental, com a sua mente, com o seu emocional. Eu trabalho hoje com pessoas que não têm transtorno mental grave, progressivo, uma esquizofrenia, por exemplo, outro tipo de transtorno, mas trabalho com pessoas que desenvolveram ansiedade, depressão pelo uso de substância abusivo, né? E essa é uma das sequelas do não cuidado em saúde mental, é você ter o uso abusivo de substâncias psicoativas. E esse uso abusivo de substâncias psicoativas podem levar o sujeito, a pessoa, a ter consequências ainda mais graves, como o suicídio, que é esse mês que a gente está falando nesse recorte, para conscientizar ainda mais as pessoas sobre essa questão de saúde pública que vem crescendo alarmantemente no Brasil e no mundo. Eu trouxe alguns dados para vocês aqui bem importantes. De 2011 a 2022, o número de automutilações entre jovens cresceu
36%. Comparado com o número de suicídios, esse número cresceu 29% aqui no Brasil no mesmo período. E, minha gente, só cresce. Vocês percebem? E cada vez mais o crescimento está sendo numa faixa etária de menor idade. Então, a gente está falando de crianças se automutilando. A gente está falando de jovens, adolescentes, adultos, idosos se automutilando e infringindo contra a própria vida. E por que a gente chegou nesse ponto de não quero mais viver, nesse nível de sofrimento que eu não suporto mais viver e eu preciso tirar minha própria vida? É importante a gente falar aqui que o suicídio, ele é uma tentativa de anular o sofrimento que aquela pessoa sente. Esse sofrimento está num grau tão alto, tão forte, tão insuportável para aquela pessoa, que a única forma que ela identifica dentro do contexto de sofrimento, sem nenhuma ajuda externa, é tirar a própria vida, porque ela não quer mais sofrer e ela não quer mais causar sofrimento nas pessoas da família, amigos, parentes próximos. Geralmente é sempre o mesmo discurso quando a gente ouve essas pessoas que conseguiram se salvar, graças a Deus, que era tentar anular o sofrimento. E minha gente, se a gente tivesse educação em saúde mental, logo de base, logo de criancinha, a gente não chegaria a esse ponto. A pandemia de 2020, ela veio escancarar o tanto de adoecimento que nós guardamos as 7 chaves durante a vida inteira. Ninguém poderia imaginar que ficar enclausurado 24 horas por dia por mais de 2 anos traria tanta coisa ruim à tona. Ninguém poderia imaginar. Mas naquele momento em que a gente não tinha o que fazer, não tinha para onde ir, não podia colocar a cara do lado de fora, não podia ir trabalhar, não podia fazer nada, tudo que acumulou dentro da gente de coisas que a gente não queria enxergar, foi colocando para debaixo do tapete, veio à tona, ebuliu como um vulcão mesmo em erupção. E muita gente não soube lidar com isso. Na mesma proporção dos sofrimentos, aumentou também as terapias online, né? As psicoterapias, e que bom que muita gente procurou essa estratégia, porque de fato o número de pessoas que passaram a procurar tratamentos psicoterapêuticos, formas holísticas, práticas como yoga, meditação, mindfulness, né? Isso se tornou muito mais comum depois desse período, aumentou, e que bom, porque isso também é uma forma de lidar com, vamos dizer, com o nosso emocional, uma forma de lidar com o nosso emocional, com as nossas emoções, mas ainda de forma muito superficial. Se a gente quer mudar de fato, se a gente procura uma mudança comportamental, a gente precisa ir mais fundo nessa autodescoberta, nesse autoconhecimento. E aí, eu quando vi esses dados, né, que no mundo, vejam só, no mundo, o número de suicídios reduziu 36%, enquanto nas Américas aumentou entre 2000 e 2019, aumentou 17%. Esses dados são de uma pesquisa da Fiocruz em parceria com pesquisadores de Harvard e foi de fevereiro desse ano, de 2024, que eu estou falando agora. E é uma pesquisa muito recente, que mostra dados dos últimos anos, nesse comparativo dos últimos anos, e que mostra, sim, que adoecimentos relacionados à mente, ao emocional, têm tido aí um grande avanço alarmante, né? Que a gente não esperava que acontecesse isso. Mas, na verdade, a gente não esperava, ou a gente não estava prestando atenção para essa partezinha da nossa vida tão importante. Na verdade, a gente não estava prestando atenção, né, minha gente? Vamos falar sério. No modus operandi que a gente estava em 2019, que a gente já está novamente agora em 2023, 2024, naquele modo de vida acelerado, de fazer, trabalhar. Quem é que tinha tempo de estar olhando para o próprio umbigo? A gente não tinha tempo. Na verdade, a gente não colocava como prioridade olhar
para nossa mente, para o nosso interior, cuidar do nosso emocional. A gente já não teve isso de base, a gente já não foi educado emocionalmente, não tivemos letramento emocional. E a gente cresce, vai vivendo no automático e as coisas vão acontecendo e a gente vai jogando para debaixo do tapete. Chega um momento, como uma pandemia, que não tem para onde correr, as coisas explodem. E aí, salve-se quem puder. Eu falo dessa forma porque foi exatamente assim que aconteceu, inclusive comigo, tá? Em 2020, 2021, eu estava vivendo uma especialização, eu estava trabalhando em serviços de saúde mental, em hospitais, eu estava trabalhando na pandemia e depois da pandemia engravidei e as sequelas daquele período, que foi um período em que eu comecei a olhar para mim, mas não de forma mais sistemática e contínua, dei uma pausa ali, tive um gap do 2021, 2022, 2023 e voltei a olhar para mim ali em 2023, final de 2023, 2024, esse ano. E nesse período que eu parei de olhar para mim, muita coisa aconteceu. Voltei novamente a ter crise de ansiedade, voltei novamente a ter aquelas angústias relacionadas, o que eu estou fazendo da minha vida, enfim, a sofrimentos relacionados ao emocional. E o que é que me ajudou nesse período? Além, claro, de eu ter procurado ajuda profissional quando necessário. O que me ajudou foi a espiritualidade. A gente pouco fala disso relacionado à saúde mental. Em serviços de saúde mental como o que eu trabalho, a gente também fala muito pouco sobre isso. A gente está mais falando sobre estratégias, né, formas de você fortalecer a sua mentalidade, mas a espiritualidade ela é um dos fatores de suma importância do ser humano. E aqui eu não estou falando de religião, tá? A religião ela é uma instituição e você pode ou não pertencer a essa instituição. Eu pertenço a uma instituição católica, a minha religião é cristã e eu vivo e pratico essa fé diariamente na minha vida. E foi isso que me ajudou a sair de buracos emocionais que eu estive durante muito tempo. E que esse caminho, para quem escolhe para quem escolhe percorrer, é o melhor caminho para que você não venha a desembocar num extremo que é o suicídio. E aí, expressões de fé, fortalecimento da sua fé, espiritualidade, minha gente, faz parte de todo ser humano. Todo ser humano tem o desejo de cultuar algo. Todo ser humano tem essa ânsia por conhecer e pertencer a algo maior que transcende a esse mundo. Faz parte da nossa parte mística, da nossa parte que não é entendível, analítica, lógica. Não faz parte dessa parte lógica. Faz parte mesmo dessas questões que transcendem o nosso entendimento, a nossa alma, mas que a gente precisa beber na fonte para não se desvincular da nossa essência, porque faz parte da nossa essência, entendem? Faz parte de quem a gente é. E quando eu resolvi trazer esse tema para cá, eu digo, eu não posso falar somente sobre números, dados de suicídios ou de saúde mental como uma profissional de saúde mental ou uma instituição. Não, eu preciso falar do que eu sinto, do que eu vivo e do que me ajudou a sair de situações difíceis de sofrimento. E a fé foi a melhor estratégia que eu pude recorrer para me manter sã até hoje. Às vezes dá uma despirocada, mas a gente volta para o eixo fácil, porque eu consegui criar essa consciência ampliada de como eu funciono, de quem eu sou. Esse quem eu sou é um caminho para o resto da vida, tá? Não é assim, eu comecei agora, terminei amanhã. Não. Eu vou me autodescobrindo até o último dia da minha vida, porque todo dia a gente muda, todo dia a gente sabe um pouquinho mais dos nossos gostos, dos nossos desejos, do que a gente quer, o nosso propósito. Isso pode mudar ao longo da vida, mas uma coisa não muda, a nossa essência não muda, a nossa espiritualidade não muda. Então, se você que me ouve agora convive com alguém que está em sofrimento intenso, ou você é a pessoa que está em sofrimento intenso, primeiro, sinta-se acolhido, acolhida. Eu estendo o meu abraço afetuoso a você que me ouve agora. Entendo o quão difícil é esse momento, me solidarizo do fundo do meu coração
E eu te digo, busca fortalecer a tua espiritualidade, a tua fé, seja ela qual for, tá? Seja ela qual for. Busca fortalecer a tua fé, a tua espiritualidade. Eu acredito em Jesus, eu creio em Jesus e eu falo dele com o maior orgulho, com a maior alegria do mundo, porque sim, ele é o maior exemplo de ser humano que passou por essa terra, é o próprio Deus que passou por essa terra. E se você tiver curiosidade de conhecer a história dele, recomendo. Mas quando a gente fala de espiritualidade, a gente fala sobre modo de vida. E o modo de Jesus de viver era um modo simples, era um modo justo, coerente, era um modo amável, sabe? Era amável. Era uma pessoa que realmente fugia ao padrão da sociedade da época e da sociedade de hoje, que a gente pode, inclusive, se inspirar para viver a nossa vida e resolver os nossos problemas. Muitas das parábolas que Jesus contava era traduzindo a realidade daquele povo e que a gente pode traduzir para a nossa realidade hoje, tirar ensinamentos de como a gente consegue resolver os nossos problemas. Porque, minha gente, o sofrimento vem quando a gente se vê num momento de encruzilhada, naquele momento de eu não sei o que fazer. Eu estou aqui de frente para um problema imenso, eu já tentei de tudo, eu não tenho mais a quem pedir ajuda e eu não sei mais o que fazer. Se eu não tenho a quem pedir ajuda e eu não sei mais o que fazer, eu recorro a quem? A minha fé. Eu recorro a Deus. E você recorre a quem para poder sair dessa situação? A gente precisa tirar forças de dentro da gente, Deus está dentro da gente, tirar essa força que está dentro da gente e colocar ela para fora nesses momentos que a gente mais precisa. Não dá para sucumbir ao sofrimento. Não pode, você não deve. Embora eu sei que tem momentos que é muito difícil, muito difícil seguir sozinho. Então, nesse momento que tá difícil segurar a barra sozinho, tenta procurar ajuda profissional, porque essa é outra estratégia recomendada por uma profissional, inclusive, para que você possa conseguir fortalecer as suas ferramentas emocionais e sozinho consiga se sustentar quando mais momentos difíceis acontecer. A vida é isso, né, minha gente? Não tem essa maré boa somente, tem aqueles momentos da maré revolta, onde a gente está ali surfando ondas gigantescas, às vezes a gente capota e tem que levantar. E quando a gente sabe como a gente funciona, quais são os gatilhos que nos atingem e quais ferramentas eu posso utilizar para sair daquela situação ileso, ilesa, é muito mais fácil e simples passar pelo processo. Não precisa haver sofrimento. A dor, ela pode ser inevitável. Se eu me machuco, eu vou sentir dor. Mas o sofrimento, ele é opcional. Eu posso escolher sofrer. Eu posso escolher não sofrer também. E para isso, para muita gente, isso é até, não, como assim o sofrimento é opcional? O sofrimento vem junto. Não, minha gente, a gente escolhe. Felicidade é uma escolha, alegria é uma escolha, sofrimento também é uma escolha. A dor, não, a dor, ela não é opcional. Se você se machucar, você vai sentir dor. Se machucar fisicamente ou emocionalmente, você vai sentir dor. Mas o sofrimento e o sofrimento prolongado é opcional. Então escolha não sofrer, escolha ficar bem, escolha estar perto de pessoas que te fazem bem, escolha atividades que te façam bem, escolha falar sobre o que você sente, escolha compartilhar, seja escrita, seja em forma de arte, seja como for a sua expressão, escolha compartilhar. Porque sim, o que você pensa importa, o que você vive importa, o que você constrói, o que você cria importa. Você, enquanto ser humano, importa. Coloca isso na tua cabeça, na tua mente. Você é valoroso, valorosa, sua vida importa muito. Nunca pense o contrário, tá? Se esse tipo de pensamento te invadir, bota ele para correr, mas ligeiro, bota ele para correr mesmo, porque você importa. Você é uma pessoa única no mundo, não existe cópia sua, não existe forma que possa se fazer uma igual, entende? Então, nós, enquanto ser humanos, somos únicos e importantes nessa medida gigante, porque realmente não existe outra opção nossa no mundo a não ser nós mesmos. E só existe também
uma forma da gente sair desse caos que a gente se coloca, o que a vida nos coloca, é buscando estratégias, como eu falei aqui várias e várias vezes. E as estratégias em saúde mental passa pelo autoconhecimento, passa pelo tratamento terapêutico, passa por uma vivência mais presente, consciente. E aí o mindfulness ajuda muito, o yoga ajuda muito, as fitoterapias ajudam muito, a reconexão com a natureza ajuda muito e a espiritualidade é fundamental. Ela não só ajuda muito, ela é fundamental, porque ela faz parte de quem a gente é em essência. Então fortalece esse teu lado, fortalece, busca viver práticas religiosas, espirituais, de fé, de expressões de fé, porque eu tenho certeza absoluta, sua vida nunca mais vai ser a mesma depois que você conhecer o amor transcendental, incondicional, que é o amor de Jesus, o amor de Deus, o amor de quem você acredita, tá? Então, era isso que eu queria trazer hoje para vocês, esse alerta para que a gente possa olhar para as pessoas que estão ao nosso lado com um olhar de compaixão e de empatia, porque todo mundo está vivendo uma luta individual, todo mundo está vivendo seus processos, seus autodescobrimentos. Então a gente precisa ter empatia e compaixão pelo processo do outro. Não estamos na mesma velocidade, não estamos no mesmo caminho. E isso ajuda muito a gente ter uma amplitude maior sobre a vida, sobre as pessoas e respeitar o processo de cada um. Isso é o mais importante de tudo. Respeitar o processo de cada um, ter uma escuta ativa e acolhedora quando a pessoa se aproximar e pedir ajuda, quando uma pessoa demonstrar, porque às vezes ela não tem coragem de falar, eu preciso de ajuda, mas ela demonstra em olhares, em gestos, enfim, em escritas, em expressões faciais, em tudo ela comunica. Então esteja atento às pessoas que convivem com você, que estão ao teu lado, até estranhos mesmo. Fica atento, porque talvez você possa ajudar com uma palavra, com um acolhimento, com uma informação, tá? Então é isso, minha gente. Vamos distribuir acolhimento, afeto, amor para esse mundo que tá tão difícil a gente conviver, né? É difícil, mas é nossa opção e é nosso dever tentar fazer diferente, tá? E eu tô tentando fazer diferente, colocando esse podcast no ar, esse episódio no ar, trazendo essas informações para vocês, por mais que sejam alarmantes os números de crescimento, principalmente de crianças e jovens, então estejam atentas às suas crianças, a forma como você está educando as suas crianças, a presença que você está dando ou que você não está dando às suas crianças, os limites, o letramento emocional que você está oferecendo para suas crianças e jovens, e isso passa pelo adulto e do adulto vai para a criança, não é o inverso. Tudo isso contribui para que a gente possa ter uma sociedade livre desses dados de suicídio, de ansiedade, de depressão, de todo tipo de transtorno emocional, tá bom? Eu espero que, não sei se ficou longo esse episódio, mas ele foi importante para que a gente possa falar mais sobre isso. Autoconhecimento é vida, saúde mental é vida, tá? Eu espero que vocês tenham gostado e compartilhem esse episódio. Um cheiro e até o próximo episódio.